Considerando que a gente já tem uma noção geral da OML, então tem vários diagramas no OML, 14 diagramas no OML, vamos focar em alguns dos diagramas. Então, nessa aula aqui, vamos focar no diagrama de caso de uso e alguns detalhes sobre o diagrama de caso de uso em particular, que é um diagrama comportamental da OML. Qual que é a ideia do diagrama de caso de uso? Esse é um diagrama simples, então foi pensado com essa ideia, com esse foco. É um diagrama simples, onde eu posso mostrar para o meu cliente e o meu cliente consegue me dar um feedback, mesmo sem ter domínio na parte de desenvolvimento de software. Então, um diagrama que usa uma notação simples, acessível a qualquer pessoa, inclusive ao seu cliente. E com isso ele permite a comunicação entre vários stakeholders, inclusive as pessoas externas. Então, stakeholder, pessoa interessada no software, várias pessoas podem ser stakeholder, como por exemplo, desenvolvedor, testador, mas pode ser também o cliente. Então, ele também é interessado no software, também pode se comunicar com a equipe. Uma forma de você comunicar ou facilitar a comunicação com o cliente é usando um diagrama simples, como é o caso do diagrama de caso de uso. Essa que é a ideia. Ele apresenta o sistema do ponto de vista, da perspectiva do usuário. Quer dizer, eu não estou preocupado em como que eu vou desenvolver o meu software, estou preocupado com o que o cliente vai usar no meu software, quais são os serviços que o usuário tem acesso. Então não é foco você mostrar como o software vai ser desenvolvido, né? A solução software. O foco é mostrar o problema, o que é o software, o que o software deveria prover, quais são os serviços que o cliente espera que o software vai oferecer. É um diagrama abstrato, diagrama mais abstrato, mais alto nível, mais simples, é flexível e até informal em alguns momentos. Você pode fazer anotações mais informal para poder facilitar justamente o ponto principal, que é a comunicação com o cliente. É usado no início do processo de desenvolvimento, especificação de requisitos principalmente, porque é a fase onde você está conversando com o seu cliente, entendendo quais são as funcionalidades do sistema. Também pode ser uma técnica de elicitação dos requisitos, no sentido que você faz um diagrama, mostra ao cliente, discute com o cliente, percebe que tem outros requisitos que você não tinha pensado antes e o cliente pode te dar ali o feedback olhando para o diagrama. Então, nesse contexto, também pode ser usado para elicitar, para levantar os requisitos. Foco no que o sistema faz e não no como o sistema faz. Então, do ponto de vista do cliente. O cliente não está preocupado no como que você vai resolver o problema dele. Está preocupado em o que você vai oferecer para ele de serviço. Uma visão mais externa do sistema. O que dá o nome ao diagrama, que é o diagrama de casos de uso, são os casos de uso. O caso de uso indica uma funcionalidade do sistema. O que o sistema oferece de serviço, o que o sistema oferece de funcionalidade. Exemplos de casos de uso: abrir conta, sacar, verificar com o sistema bancário. Uma coisa que eu peço para você sempre seguir nos seus diagramas, exercícios, trabalhos, etc., prova, usar verbo no infinitivo quando você está falando de caso de uso. Então, fica mais claro que isso é um serviço. É muito comum pessoas que não estão acostumadas a usar o diagrama, ou usam de maneira mais informal, criam um caso de uso e colocam o caso de uso é conta. Mas espera aí, caso de uso conta, o que é a funcionalidade aqui? Abrir conta, é fechar conta, verificar conta, o que você quer dizer? Então, é importante você usar o verbo no infinitivo para dizer qual que é a funcionalidade. A funcionalidade é dada por uma ação, para você dizer mais claramente que é uma ação, um verbo no infinitivo. Meus exemplos, como eu pego do livro, e o livro nem sempre segue essa padronização, às vezes não tem, mas quando eu faço eu mesmo o diagrama, eu sempre coloco o verbo no infinitivo. Dois elementos principais do diagrama de caso de uso: um é o próprio caso de uso, a funcionalidade que está sendo modelada, e o outro é chamado ator, que é o homem pálido, que indica quem que interage com o sistema, tipicamente uma entidade externa do sistema, mas que vai disparar alguma funcionalidade, que vai usar alguma funcionalidade do sistema. Então, deixar mais claro, mais formal o que é o ator, o que são os atores. O ator é aquele que interage com o sistema, mas não necessariamente uma pessoa. É mais comum ser o papel de uma pessoa, do tipo o gerente do banco, o correntista, o cliente que tem poupança. Então você está dizendo o papel, não a pessoa. Você não vai colocar lá o José que interage com o sistema. Pode ser o José naquele momento, que é o correntista, mas outro dia pode ser a Maria. Então a ideia de você modelar no diagrama não é a pessoa, a instância concreta da pessoa, e sim o papel que aquela pessoa desempenha. Então é o cliente, ou o caixa do banco, ou o gerente do banco, outras coisas que dá a ideia do papel. O banco pode ter 10 gerentes. Você não vai modelar todos os 10 gerentes, você vai modelar o papel gerente,
o papel gerente tem acesso a essas funcionalidades do sistema. E pode ser o José quando ele está no papel de gerente, talvez um dia o José está no caixa do banco e aí ele vai ter o papel de caixa do banco. Então não é a pessoa e sim o papel desempenhado por aquela pessoa. Pode ser 3 tipos, o mais comum se pensar é pessoa, mas também pode ser hardware, também pode ser software. Então nem sempre o que vai disparar uma funcionalidade é uma pessoa. Então pode ser uma pessoa que aperta o botão lá, Enter, no teclado, mas pode ser um software que interage com o seu sistema. Um software que manda uma mensagem para você fazer uma transferência. Sei lá, o meu sistema bancário do Banco do Brasil interage com o sistema de uma empresa de seguros. A empresa de seguros me manda uma mensagem, o sistema de seguros manda uma mensagem no meu sistema bancário pedindo alguma coisa. Então pode ser o software que está comunicando com o meu sistema, e aí o software vai exercer, um software externo vai exercer esse papel de ator aí na interação. Então, um software que eu falo, um software externo no meu sistema. Então, o meu sistema são os meus objetos, as minhas funcionalidades, e tem coisas externas. Essas coisas externas pode ser software também, pode ser hardware. Por exemplo, tem um software que, sei lá, gerencia o nível de uma caixa d'água e tem um sensor que em algum momento ele vai apitar porque a caixa d'água está cheia e vai mandar uma mensagem para o meu sistema. Então pode ser uma pessoa, é o mais comum, mas também pode ser um hardware que interage com o meu software, meu sistema, ou pode ser um software externo que interage com o meu sistema e dá uma mensagem para me disparar uma funcionalidade. Em todos os casos é chamado de ator, em todos os casos a representação é a mesma. Então ator é algo, pode ser uma pessoa, um software, um hardware, que não faz parte do meu sistema, mas que interage com o meu sistema para executar para disparar uma determinada funcionalidade. Supondo que o sistema não é proativo, o sistema vai reagir a algum evento, então o ator é quem dá esse evento aí, dá esse input para o sistema reagir. Representação sempre é um homem palito e sempre tem um label ali que diz qual que é o papel desempenhado. Sempre tem um texto, uma palavra, algumas palavras para dizer isso aqui que é o meu ator, uma descrição simplificada que é o papel do ator. A representação então é essa, só para deixar claro, o homem palito aí com um papel embaixo, pode ser o atendente, uma pessoa, pode ser o sistema de cortes, por exemplo, um software que interage com o meu sistema, pode ser um cliente que também é uma pessoa, poderia ser um hardware, por exemplo, um sensor de nível. Além de ator, a outra entidade principal do diagrama de caso de uso é o caso de uso, né, que dá o nome ao diagrama, e como eu disse, isso descreve uma funcionalidade, ou representa uma funcionalidade. Então, o caso de uso descreve essa interação entre os sistemas e os atores, qual é a funcionalidade que está disponível para os atores. Podem ser de serviços, tarefas ou funções do sistema. Então, de certa forma, a gente poderia dizer como requisitos. Então, são coisas que o sistema faz, serviços ou tarefas que o sistema faz, ou algumas ações que o sistema faz que vai oferecer alguma coisa para o cliente. Então, são requisitos, se a gente usar o termo de engenharia de requisitos. Exemplos: cadastrar venda, por exemplo, um requisito ou um caso de uso de uma loja, sistema de loja, sistema de comércio eletrônico, sacar no sistema bancário, consultar um filme numa locadora. Note de novo, sempre o verbo no infinitivo, é o padrão que eu adoto nas minhas disciplinas. Quando falo de caso de uso, sempre estou falando de uma ação, então usar um verbo no infinitivo para dizer isso, para deixar claro isso. Como você representa um caso de uso? Usado tipicamente uma elipse, e lá dentro você coloca um texto curto. Então não é uma frase, normalmente uma palavra ou duas palavras, tipicamente um verbo e o objeto opcionalmente aí para deixar claro. Não pode ser só sacar já fica claro o que é a funcionalidade, ou você pode ter um verbo com um objeto, tipo ver saldo. Então se você colocar só ver não quer dizer muita coisa, qual é a funcionalidade de ver? Então, a não ser que seja um sistema de visualização, mas se é um sistema bancário, pode colocar ver saldo, por exemplo, fica mais claro. Se você colocar só saldo também, não é verbo, não fica muito claro o que é a funcionalidade. Saldo pode ser emitir saldo, imprimir saldo na impressora, apresentar o saldo na tela. Então, se colocar só saldo não quer dizer muita coisa. Se você coloca um verbo com objeto, já fica mais claro. Mas não é a ideia de você escrever uma frase detalhando o que é a funcionalidade. Tem outros documentos que a gente vai ver que apoiam isso. Então, no diagrama de caso de uso, a ideia é ser simples. Então você não vai detalhar
no diagrama o que é a funcionalidade. Quer dizer, essa funcionalidade, um nome bem conciso, pequeno, essa funcionalidade, e aí tem outros documentos auxiliares que vão ajudar a entender o que é a funcionalidade, porque se você começar a colocar coisas demais no diagrama de caso de uso, o diagrama de caso de uso fica complexo, e aí perde o objetivo, que é ser simples para comunicar com o cliente, por exemplo. A literatura é a mesma dos anteriores, é o livro O ML Guia do Usuário, capítulo 1 e 2. A mesma literatura dos anteriores. Na verdade aqui eu coloquei um livro um pouco mais detalhado. Nesse caso eu coloquei o capítulo 17 e 18 do livro O ML Guia do Usuário, ou o capítulo 3 do livro do Fowler.